Opa, e aí? Você já parou pra pensar até quanto de classe de armadura é possível chegar em Baldur's Gate 3? Eu sinceramente já tinha pensado nisso antes, porém nunca tinha tentado. Então eu comecei a estudar todas as formas possíveis que existem para aumentar a classe de armadura ao máximo. E cheguei a um resultado. E eu vou mostrar eles pra vocês e todo o meu processo de pensamento para chegar na CA mais alta do jogo. O objetivo aqui é simples, aumentar a classe de armadura com todos os recursos possíveis que o jogo permite. Glitches e bugs não serão válidos, porém usarei alguns mods que facilitam a minha vida, como um para receber o cabelo de bruxa e outro para o espelho da perda. E por último, mas não menos importante, esse foi um compilado de informações meus para o aumento de CA. Então pode ser que eu ou tenha esquecido de algum recurso ou não sabia da existência dele. Se isso acontecer, deixa aqui nos comentários. E também, esse não é um vídeo de build, é apenas uma curiosidade. Não tente fazer isso em casa. Ou tente. Então, bora lá. Primeiro vamos escolher a armadura. Aqui alguns podem pensar na Helldusk Armor, já que é a armadura com a maior valor base de CA dentro do jogo. Porém, ela não escala com destreza, por ser uma armadura pesada, então vamos descartar ela. Nossa escolha agora fica entre duas opções: a armadura da agilidade, que tem uma CA base de 17 e tem como passiva adicionar todo o seu modificador de destreza ao CA, ou o manto da trama, que tem 10 de CA base e fornece mais 2 gratuitamente. E você também pode adicionar todo o seu modificador de destreza. Olhando assim por cima apenas, a escolha parece meio óbvia, né? 17 mais destreza é maior que 12 mais destreza. Porém, como o manto da trama é uma roupa, isso nos possibilita pegar um nível de bárbaro ou monge para acessar a defesa sem armadura. Isso nos permitiria adicionar outro modificador de atributo à classe de armadura. Bárbaro nos permite adicionar Constituição e Monge Sabedoria. Mas lembre que os dois não se somam, então ou é um ou é o outro. Por enquanto vamos usar Bárbaro, porque a defesa sem armadura dele funciona mesmo com um escudo, diferente da do Monge, que é desabilitado. Então agora temos duas vertentes. A primeira eu vou chamar de com armadura, que tem 17 mais destreza, e a segunda eu vou chamar de sem armadura, com 12 mais destreza mais constituição. Mas você pode se perguntar, mas como você vai aumentar a destreza e a constituição junta, para valer a pena? A resposta inicial é amuleto da saúde maior. Já vou adiantar aqui para vocês que não tem nenhum amuleto dentro do jogo que aumente a CA diretamente. Então esse é um slot vago. Dito isso, temos 23 de constituição base por causa do amuleto, o que nos fornece mais 6 de modificador. Então vamos colocar mais 6 aí pro lado dos sem armadura, o que já faz a gente passar em um ponto na frente. Mas temos limitações para esse lado. Tudo que fizermos de escolha para ele tem que ser pensado em não desativar a defesa sem armadura. Isso quer dizer que itens com tag de armadura não vão poder ser usados. Porém, temos alguns outros recursos a usar no lugar. Rapidinho, o vídeo já vai voltar. Eu só vim aqui lembrar você que você tem que deixar um like e um comentário aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o canal. E para você que continua assistindo o vídeo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Isso é uma forma que você tem de me ajudar a continuar produzindo vídeo aqui pro YouTube. Se quiser ajudar ainda mais, se torne membro aqui. Aqui tá a lista inteira de membros e eu só tenho a agradecer todos vocês. Então, pode voltar pro vídeo. Antes de continuar nos equipamentos, vamos logo colocar um valor para essa destreza, para que vire um número de verdade. Vamos alcançar o valor de 22 com ele, usando 17 de base, mais 2 de talento, mais 1 de cabelo de bruxa, mais 2 de espelho da perda. Isso nos dá também mais 6 de modificador, então mais 6 para as duas vertentes. Agora vamos igualar as coisas com um buff simples que só os com armadura podem ter, que é usando o estilo de combate defensivo, que nos fornece mais 1 de classe de armadura enquanto estivermos vestindo uma armadura. Aqui a forma mais fácil de pegar esse buff é com um nível de guerreiro. Então vamos começar a distribuir os equipamentos de aumento de CA para cada lado. Começando com os com armadura. Para capacete usaremos o elmo do Baduran para mais 1 de CA. Para manto, usaremos o manto da Mãe das Ondas para mais 2 de CA. Se você não sabia disso, recomendo ir no meu vídeo de dica. Vou deixar o card aqui em cima. Mas como esse mais 2 é apenas para combate, eu vou deixar ele aqui do lado. Para as luvas, usaremos luva magnífica. Ela fornece mais 1 de CA. Para as botas, usaremos os sapatos evasivos para mais 1 de CA. Para amuleto, como eu disse antes, não temos uma opção agradável, então um slot vazio. Para os anéis, usaremos o Anel da Proteção para mais 1 de CA e o Anel do Crepúsculo.
para mais 1 de CA se estiver sobre obscurecimento. Nossa, que palavra esquisita. Para a mão hábil, usaremos o Mangual do Defensor, que fornece mais 1 de classe de armadura, e para a mão secundária, o Escudo da Fortaleza, que fornece mais 3 de CA. Agora, para falar dos equipamentos da vertente sem armadura, preciso primeiro justificar os equipamentos com uma classe que eu vou colocar, que é o Mago. Vamos por 4 níveis de Mago nessa vertente, para ter acesso à subclasse do Blade Singer. Essa subclasse fornece um efeito ativo que concede mais 2 de CA caso você não esteja usando uma armadura, empunhando um escudo ou esteja usando uma arma sem a propriedade sofisticada. Também recebemos um talento aqui, que eu vou abordar mais pra frente no vídeo. Dito isso, podemos ir agora para os equipamentos em si. Capacete, não podemos usar o elmo do Balduran por ser uma armadura, então cortamos ele. Para o manto, seguiremos com o manto da Mãe das Ondas. Para a luva, usaremos a braçadeira da defesa para mais 2 de CA. Para as botas, usaremos a bota do espinho de osso, só pela temática, mas poderia ser o sapato evasivo. Os dois fornecem o mesmo mais 1 de CA. Em amuleto, usaremos o amuleto da saúde maior, como falei anteriormente. E para os anéis, usaremos os mesmos, anel de proteção e anel do crepúsculo. Para a arma da mão hábil, teremos a prerrogativa do duelista. E aqui vai uma ressalva. Ela não dá nenhum bônus de classe de armador real, porém queremos o efeito das 2 reações que ela fornece. E para a mão inábil, usaremos a rajada de frio, que nos fornece mais 1 de classe de armadura. Em comparação das duas agora, temos o seguinte: 35 de CA para os com armadura e 34 para os sem armadura, usando a canção da lâmina. Esta é uma disputa acirrada, mas vamos continuar. Vamos definir os níveis agora. As duas vertentes ganham 4 níveis de bárbaro. Para o acesso ao bardo da espada com o floreio defensivo, que nos fornece mais 4 de classe de armadura quando acertarmos. Então ele vai para o teórico. Também recebemos um talento aqui. Os dois também pegarão 4 níveis de bárbaro, para a subclasse da magia selvagem. Para quem não sabe, sempre que você entra em fúria, você ativa um efeito aleatório. Um desses efeitos é as luzes protetoras, que te fornece mais 1 de classe de armadura. Também receberemos outro talento. Para a vertente sem armadura, já fechamos os 12 níveis. Os 4 de mago anterior que eu falei, e esses novos. No total aqui temos 3 talentos. E para eles pegaremos 2 de destreza, que é o obrigatório para a build, como eu falei anteriormente em atributos. E os outros 2 pegaremos ambidestria, que nos fornece mais 1 de classe de armadura, enquanto estiver usando 2 armas, uma em cada mão. E o outro pegaremos o duelista defensivo, que nos fornece mais 4 de classe de armadura quando recebemos um ataque. Como isso só é ativado através de um inimigo que iria me acertar, eu vou adicionar ele como teórico aqui. Agora para a vertente com armadura, já tínhamos um nível de guerreiro. O restante usaremos para 3 níveis em qualquer conjurador que tenha magia escudo e reflexo, como o mago ou o feiticeiro. Eu não falei anteriormente dessas magias, mas as duas vertentes terão esses buffs obrigatórios. Eu já vou falar deles, pera aí filhote. Essa build ela vai ter acesso a 2 talentos, pegaremos os 2 de destreza obrigatório e o outro vai ser o duelista defensivo, igual a outra vertente. E opa, temos um empate aqui, com 43 para os dois lados. E esse número não para de subir, chat. E agora, para quem já estava ainda aí no chat comentar, temos uma penalidade e desclassificação aqui. Nossa vertente com armadura não poderia usar o talento de duelista defensivo, já que ela exige uma arma com um sofisticado para usar, derrubando o combate por aqui. E se mesmo assim você quiser trocar o Mangual do Defensor por uma arma com sofisticado, ainda assim você perde por 1 de CA, ficando atrás dos sem armadura. Então temos uma vertente vencedora aqui, porém essa não é a proposta do vídeo, então vamos continuar upando nossa CA aí. Para os buffs, as magias e outros recursos, aqui usaremos aliados para manter a concentração e magias necessárias. Usaremos a magia Reflexo para mais 9 de CA e a magia Escudo para mais 5. Ela aqui vai entrar como uma teórico também. Também transformaremos um aliado em um Bardo da Bravura mais 10, para ele ter acesso à magia Acelerado, que dá mais 2 de CA, e também com essa subclasse sua inspiração bárdica pode dar um bônus de 1d10 na classe de armadura. Como isso é um valor aleatório, eu vou colocar o maior possível para a teoria, que é 10. Também faremos um clérigo qualquer para ter acesso à magia Vínculo de Proteção, que nos fornece mais 1 de classe de armadura, e Escudo da Fé, que nos fornece mais 2. Isso nos daria um total de 72 de CA.
Uau! Mas não. Isso tudo é teoria. Na prática mesmo, você não tem reações suficientes para usar todos os recursos, nem conseguiria ativar eles todos de uma vez. E lembra da prerrogativa do duelista que falei lá atrás? Ela é praticamente inútil aqui. Você nem teria acesso às duas reações com ela e a adaga equipadas juntas. Então você teria limitado a uma única reação por vez, o que já tiraria 2 buffs da teoria. Você até poderia optar por usar o maior deles, e a inspiração básica, com um resultado de 10. Porém, para ativar tanto essa quanto o duelista defensivo, o oponente precisa te acertar. E, spoiler, ele não vai conseguir. Então a única reação usável é escudo, com alguém conjurando mísseis mágicos contra você. Porra, Imp, então esse vídeo todo é bullshit? Não, calma aí. Podemos realmente alcançar um número expressivo de 60 de CA. Pelo menos esse foi o maior número que eu consegui. Para isso, eu troquei um nível de bárbaro por um de mago, que fará com que a gente perca o talento do duelista defensivo, mas que aumente em 1 a CA da canção da lâmina. Agora, para o processo de aumento de CA real, temos que fazer tudo de uma forma específica. Primeiro, colocaremos todos os buffs que podemos usando os outros personagens. Depois, ligue Reflexo e Canção da Lâmina. Então, entre em combate. Depois, use um personagem para conjurar mísseis mágicos nele. Isso para a magia Escudo ativar. Depois, saia correndo e acerte alguém com um floreio defensivo. Então, salve o jogo, que você vai precisar disso. E entre em fúria e torça para vir o bônus de mais 1 de classe de armadura. Se não vir, volte e tente novamente. Se quiser usar outro aliado para tentar também, já que esse é um bônus que concede a todos os aliados, pode funcionar. Então, depois disso tudo, você alcança os gloriosos 60 de CA. Eu diria que esse é o maior número que a gente pode conseguir. Por acaso eu esqueci de alguma mecânica ou algum número, deixa aí nos comentários. Eu já tô cansado de falar CA nesse vídeo. Se você contou quantas vezes eu falei, deixa aí nos comentários. Aqui desse lado eu vou deixar a última build que eu trouxe, e aqui do outro eu vou deixar o vídeo de Blade Singer que eu acho bem da hora. Se você gostou, deixa o like e comentário. Valeu, falou!